Bom, meu nome é Guilherme Tosi, sou do primeiro ano de Ciências dos Alimentos e eu vou falar sobre assíntotas a pedido do professor Christian. Então, vamos lá. Bom, assíntotas, primeiro a gente tem que saber que são na verdade retas. Não é simplesmente você falar que a assíntota é 1, ou a assíntota é 2, ou a assíntota é 3. A assíntota é na verdade x ou y igual a 1, x ou y igual a 2, x ou y igual a 3. Então, como exemplo, eu usei uma função que mostra o crescimento de alguma coisa. Então vamos pensar que tem uma população que cresce na altura do Guilherme Tosi e a gente quer achar as assíntotas nesse caso. Bom, como exemplo você pode achar, como no exemplo não foi especificado qual a função, você não consegue achar se há uma restrição no domínio ou uma restrição no domínio. Com isso você não consegue achar a assíntota vertical, mas isso eu vou explicar pra frente. Mas você consegue achar uma assíntota horizontal, que seria referente à reta y, que eu vou explicar posteriormente também, mas a título de curiosidade eu vou deixar aqui. Por exemplo, quando x tende a mais infinito, ele se aproxima de 1,95, ou seja, isso daqui. E para x menos infinito é a mesma coisa. Com isso você pode dizer que 1,95 é uma assíntota horizontal. Mas tudo bem. Eu vou começar falando sobre assíntotas verticais, ou seja, x igual a algum valor. E como exemplo, eu já deixei montado aqui todos os passos para você estar trabalhando nos exercícios e tal. Mas começa assim, ele te dá uma função. A primeira coisa é olhar um denominador, se é que ele existe. Nesse caso ele existe. Aqui x não pode assumir um valor, que seria 3, porque senão o denominador seria zero e isso é uma indeterminação matemática. Então o primeiro passo para você é achar o domínio da função, que é reais menos 3. Com isso, você pode ou calcular uma assíntota horizontal ou a vertical, mas como você acabou de achar o domínio, eu acho mais interessante começar pela assíntota vertical, que é x. Então você vai fazer o limite dessa função, quando x tende a 3, só que pela direita e pela esquerda. Nesses dois casos, vamos olhar o gráfico que já está montado. Ó, quando x tende a 3 pela direita, ele vai para mais infinito. Mas esse é o último passo, vamos olhar para a função. Imagina um número maior que 3, porém não muito maior que 3, sei lá, 3,00001. Menos o 3, vai ficar um número muito pequeno aqui. Vai ficar 0 mais. Fica 0 mais aqui. E 3 dividido por um número muito pequeno, mas não zero, é mais infinito. Porém, você tem que se atentar a uma coisa. Aqui é 0 mais. Quando, quando x tende a 3 mais. Mas se aqui fosse, se essa constante ela fosse negativa, daria menos infinito. Nesse caso, como a constante é positiva, vai dar mais infinito, porque é positivo em cima, positivo embaixo. Vamos ter mais infinito. Agora aqui, você vai ter um número menor que 3, mas não muito menor que 3, 2,99999. Menos o 3, ou seja, aqui já vai para 0 menos. Agora você tem uma constante positiva em cima e um número muito pequeno negativo embaixo. Positivo com negativo a gente sabe que é menos infinito. Ou seja, se nesses dois valores deu mais infinito ou menos infinito, você pode falar que x igual a 3 é uma assíntota vertical. A partir disso,
você vai para o cálculo de limites horizontais, que é referente à reta y, e você sempre vai lembrar que o limite horizontal é calculado a partir do limite no infinito, ou seja, é o limite dessa função quando o x vai tender a infinito, mais ou menos infinito. Então vamos lá. Se eu substituir aqui por mais infinito, vai ficar 3 sobre infinito menos 3. Infinito menos 3 é infinito, porque imagina que infinito é um número grande, um número tão grande quanto se possa imaginar. Menos o 3, que é um número pequeno, então vai ficar um número gigante. Com isso, 3 por um número muito grande vai tender a zero. A mesma coisa para cá, vai ser um número grande, porém negativo, menos 3. Nesse caso, vai ficar negativo com negativo, ele vai agregar no infinito. Porém, não sabemos quanto vale infinito, é um número tão grande quanto se possa imaginar. 3 por um número muito grande, tanto positivo quanto negativo, vai tender a zero. O quarto passo é você saber se a função vai passar pela origem. O que seria a origem? O ponto 0, 0. Esse ponto aqui. Então, você faz f de 0 é igual a 3 sobre 0 menos 3, porque você substituiu o x por 0. Fazendo as contas, 3 sobre 0 menos 3 é menos 3. 3 dividido por menos 3 é menos 1, porque aqui é positivo e aqui é negativo. Então a gente sabe que a função ela não passa pela origem, ela passa pelo ponto menos 1. A partir desse ponto, você vai para o gráfico. Bom, você vai ter que olhar os valores de limite. Quando ele tende a 3 pela direita, ele vai vindo, 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 até chegar aqui, em x igual a 3, que é a assíntota vertical. E aqui a gente tem a reta y, a assíntota horizontal aqui, y é 0 também. Também não, é y igual a 0 e x igual a 3. Quando o x vem tendendo a 3 pela direita, ele vai para mais infinito, então ele vai para cá. Agora, quando x tende a 3 pela esquerda, é menos infinito, então é aqui embaixo. Por que isso? Porque, primeiramente, é um número negativo e ele já vem de uma parte negativa, mas também substitui por valores na função. Você pode usar o 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Quanto menores os números aqui, mais negativos isso daqui vai ficar. Mas também você pode usar valores maiores. Você pode usar 0, 1, 2 e 4, por exemplo. O 3 você não pode usar, senão você chega numa indeterminação. Mas, por exemplo, x igual a 0, y igual a menos 1, x igual a 2, y igual a menos 3. E por aí vai. Então, temos aqui a setinha na parte de baixo. Vão ter casos que a setinha vai aqui para cima, mas tudo bem. Agora a gente olha para os limites horizontais, certo? Quando x tende a mais infinito, é 0. Então a setinha vai aqui embaixo. E quando x tende a menos infinito, a gente tem 0. Então a setinha vai aqui. E aqui o ponto menos 1, que é por onde ele passa obrigatoriamente, porque a gente calculou aqui. E assim, você vai unir. Você vai passando, passando, passando e ligou.
E aqui é a mesma coisa. E como saber se o comportamento da função está certo? Bom, você tem que olhar primeiro o expoente que está elevando x. No caso, é um expoente ímpar. E a gente sabe que quando o x tem um expoente ímpar, o comportamento da função é assim. Se x fosse par, ia ser uma reta aqui e aqui. Mas tudo bem. Agora, falando de assíntota horizontal, uh, aprofundando nessa questão, você vai calcular o limite da função quando x tende a mais ou menos infinito. Daí eu coloquei uma função 1 sobre x, você sabe que tem você sabe que o domínio da função é reais menos zero, porque se x for zero chega numa indeterminação matemática. Então você calcula o limite dessa função em mais e menos infinito. 1 sobre mais infinito é zero e 1 sobre menos infinito também vai ser zero. Então y igual a zero é uma assíntota horizontal. Agora, como tem a restrição no domínio, você vai calcular os limites laterais. 0 mais, 0 menos. 1 sobre um número muito pequeno positivo é mais infinito, e 1 sobre um número muito pequeno negativo é menos infinito. E aqui está a justificativa. F de x é 1, então é maior que 0. Mais com mais, vamos ter um valor positivo. Mais com menos, menos. Então, você já tem que x igual a 0 é uma assíntota vertical. Com isso, você também vê se a função passa pela origem, só que não temos como ver se a função passa pela origem, justamente porque f de 0 dá uma indeterminação matemática. Então você vai montar o gráfico. Você olha para cá, quando x tende a mais infinito é 0, e quando x tende a menos infinito é 0. Quando x tende a mais infinito, 0. Quando x tende a menos infinito, 0. Quanto maior o valor de x aqui, para você entender, quando maior o valor de x, mais a função vai tender para baixo. x1, x2, x3, x4, x5, x1 milhão. Mais vai tender aqui para baixo, então a setinha vai para cá. Outra coisa, agora pensando na questão das assíntotas, do cálculo de assíntotas verticais, quando ele tende a zero pela direita, é mais infinito. Então, é aqui, essa setinha aqui. E quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito, é aqui. Você não sabe se a função passa pela origem por chegar numa indeterminação, então é só você ligar aqui e aqui. Você sabe que a função tem esse comportamento porque a função é 1 sobre x e o expoente é ímpar, então o comportamento é esse mesmo. E por último eu deixei um exemplo aqui para uma função que não vai ter assíntotas nem horizontais nem verticais. Aqui, como exemplo, eu peguei aqui uma função par x quadrada. O domínio dela é reais. Então, ela não tem restrição de domínio. Não tendo restrição de domínio, para qualquer valor de x, a assíntota vertical não existe. E eu coloquei também que a assíntota horizontal não existe. Por quê? Porque se eu pensar em limite no infinito, aqui vai ficar infinito ao quadrado, vai dar infinito, não vai dar um número. X e o limite da função dando infinito, ela não dá um número. Então, não tem um limite uma assíntota horizontal, porque a assíntota horizontal ela é sempre um número, como eu disse inicialmente. Então, nos dois casos aqui vai dar mais infinito, porque o expoente é par. E com isso você chega que não existem assíntotas verticais e horizontais para essa função par aqui. Então é isso que eu
entendi da aula e espero que tenha entendido também.